Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Michael Pedro. Para aqueles que me conhecem, muitas saudades de vocês. Nós estamos comemorando hoje, aniversário do nosso clube, 30 anos de existência. E com certeza nesses 30 anos eu ajudei a escrever parte dessa história, assim como vocês, atuais desbravadores, estão ajudando a escrever agora. E algumas pessoas que estão presentes no programa de hoje com certeza também deram a sua garra, o seu sangue e ajudaram a escrever o nome e a história desse clube. Em 2010 nós tivemos aqui a Olimpíada de Inverno em Vancouver, no Canadá. E logicamente eu estava torcendo pelo Canadá, primeiramente em consideração a minha esposa, que é canadense, e eu não queria arranjar nenhuma confusão em casa, então eu estava torcendo pelo Canadá. E segundo, que esse é o país que eu escolhi para morar, escolhi para viver. Por esse motivo eu estava torcendo pelo Canadá. Porém, algumas coisas me chatearam e logo no começo das Olimpíadas eu comecei a perceber que eu ia ter muitos problemas. Primeiro porque os canadenses começaram muito mal. Eles, em todas as provas eles caíam, em todas as provas eles não conseguiam completar o percurso. E era interessante ver que todos os repórteres e as pessoas estavam parabenizando os atletas, porque eles diziam: ok que você não conseguiu vencer, mas pelo menos você fez o seu melhor. E isso me chateava demais. E aí, conversando com a minha esposa, ela falou: não, mas o melhor não é vencer, o melhor é fazer o seu melhor. Eu falei: não, pra mim é vencer ou vencer. E eu comecei a perceber que, sendo parte do Luzeiros do Vale, eu me transformei como se fosse um monstro. Porque pra mim, eu tenho que vencer ou vencer sempre. Se eu vou fazer alguma coisa na minha vida hoje, eu tenho que fazer bem feito ou eu não faço. E parando um pouco para pensar nas Olimpíadas, depois das Olimpíadas, e pensando em como as minhas atitudes são no meu dia a dia, eu comecei a lembrar de algumas pessoas. Eu comecei a perceber que hoje o Michael Pedro, com 35 anos e alguns meses, é soma de algumas pessoas. Eu sou o conjunto de cada uma das pessoas que me formaram. Lógico, primeiramente os meus pais, e segundo, a minha família chamada Luzeiros do Vale. Quando eu via os atletas caindo nas montanhas, eu pensava: uau, eles moram aqui. Eles deveriam saber na montanha cada obstáculo, cada montinho que a montanha deveria ter. E eu comecei a lembrar de você, Paulão. Eu lembro que o Paulão, eu fazia o meu melhor. Eu fazia o melhor acampamento. Eu fazia a melhor encenação. Eu chegava pro Paulão e falava: Paulão, você gostou? E o Paulão falava assim: foi muito bom, mas pode ser o melhor. E eu não entendia, porque aquilo era o meu melhor. E aí eu comecei a perceber que na minha vida, se eu não for o melhor sempre, buscando sempre o melhor, mesmo que eu já esteja fazendo o meu melhor, não vai ser suficiente. Alguém melhor do que eu vai vir e vai ganhar o meu lugar. Por isso, agradeço muito a você, Paulão. Agradeço também um homem chamado João Carlos Leite Teixeira, que foi meu professor de educação física. E dentro do clube do Luzeiros do Vale, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, a gente tinha que estar correndo e fazendo exercícios e tudo mais. E eu percebi que na minha vida eu tenho que estar sempre disposto e com a saúde em dia. Por isso eu agradeço você também, João. Porque você faz parte daquilo que é chamado hoje um ser humano chamado Michael Pedro. O Ronaldo, um amigo que na ordem unida, nas cadências, sempre queria o melhor. Na minha vida, se eu não tiver ritmo, se eu não estiver fazendo tudo de acordo, do jeito que foi combinado, do jeito que tem que ser, eu não vou ser bem sucedido. Agradeço você também, Ronaldo. Josué e Ruzileia. É um casal sem explicação. Eu tenho muito amor por esses dois. E todas as vezes que eu chegava pro Josué ou pra Ruzileia, eles já chegavam pra mim cumprimentando: detonou, cara, detonou, é isso mesmo, o cara detonou. E eu percebi que esse incentivo fez com que a minha personalidade fosse cultivada, a minha personalidade fosse criada.
Giovanni Beschi, o organizado. Se não tiver organização na minha vida, eu não sou nada. Por isso, muito da organização que eu tenho hoje, aprendi com você, jovenzinho, amigo de fé, irmão camarada. Dalto, que é um... Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, tem história para contar. Só vai ter história para escutar na realidade. O Daltro, muitas vezes a gente tinha o acampamento praticamente pronto. Praticamente estava tudo certo, já estava tudo montado. O Daltro falava assim, vamos mudar. Desmancha tudo e vamos começar tudo de novo. Sabe por quê? Porque ele queria melhor. No meio do caminho ele me ensinou que se no meio do caminho, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu percebo que eu posso fazer melhor, não importa em que ponto eu esteja, eu posso começar do zero. E isso me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu tenho muito carinho e muito prazer de ter sido desbravador desse homem chamado Daltro Santos. E eu acho que são essas pessoas, não lembro de mais ninguém. Tem mais alguém que eu tenha esquecido, talvez? Oh, se eu não falar, com certeza ela vem aqui me buscar. Maria Lúcia de Souza. Essa é a minha segunda mãe. E... Uau, quem já teve o cabelo puxado, a orelha puxada, o cabelo cortado, um beliscão da Maria, tem que se dar por feliz. Porque essa mulher, ela praticamente abriu mão de tudo que ela poderia fazer na vida dela, de viajar, de passear, de ficar inteiramente, os 100% do tempo com a família. Ela trocou tudo isso por causa da gente, desbravadores. E que pena que nessa descida de montanhas da Olimpíada da nossa vida, a gente não tem a Maria do nosso lado todo dia falando: moleque, presta atenção que tem um obstáculo aí, sai do buraco, moleque, seu porqueira, presta atenção que você vai cair. Pena que a gente não tem. Talvez seja por isso de nós não termos a Senhora Maria 100% do tempo na nossa vida e que às vezes a gente cai. Mas com certeza a gente tem o assovio da Senhora ecoando nas nossas vidas todos os momentos para fazer a gente levantar. Eu fiz uma música para vocês. Uma música que eu usei a melodia, que foi o tema oficial dessa Olimpíada em Vancouver 2010. E eu fiz uma letra especial para vocês, Luzeiros do Vale. Espero que você goste. Espero que você saiba que essa é a minha história e pode ser a história também de cada um de vocês. Luzeiros do Vale é vencer ou vencer.